Lu Pratos convida, quarta-feira, 5 da tarde. Se você está aqui comigo é porque você me acompanha. Se você chegou agora, seja muito bem-vinda. Esse podcast é para mulheres empreendedoras, empresárias que gostam de vida real, que gostam de falar de negócio, de filhos e que quer colocar em prática dicas boas. Esse podcast ele é um oferecimento do Levi da Mata, Levi da Mata Esportes. 2025 é o ano da saúde e eu estou propondo para você aqui olhar um pouquinho para você. Levi da Mata Esportes traz treinos exclusivos personalizados de corrida e de bike, uma equipe pronta para te apoiar, tem bike fit profissional, tem aula de bike para criança, então já segue aqui Levi da Mata Esportes para você ter ali um olhar diferente para a sua saúde. A minha convidada de hoje, Juliana Danusa, raríssima diamante. Seja muito bem-vinda, Ju! Boa tarde, Lu. É um prazer estar aqui. Que delícia ter você. Adoro esse sorriso. Gente, olha que delícia. Ju, me conta um pouquinho quem é a Ju, da onde você veio, o que você faz para essa mulherada que está nos escutando. Eu sou a Juliana Danusa, tenho 40 anos, mãe da Sofia e da Maria Eduarda, que são meu maior orgulho nessa vida. Proprietária da J. Danusa Imóveis. Hoje, desde 2019 eu atuo como corretora de imóveis, uma bagagem aí já com muitas famílias realizadas, muitos investidores felizes com seus investimentos. Que mais que eu posso dizer da Juliana? Sou uma menina sonhadora, que a gente não pode parar de sonhar, que é um sonho que alimenta a vida. Estou no mercado imobiliário, igual eu falei já há 5 anos, mas eu sou formada em administração, sou pós-graduada em gestão financeira e negócios. Então, eu uso essa junção das minhas duas sabedorias, porque eu exerci essa profissão por 16 anos antes de ser corretora, para trazer para o meu cliente uma compra com qualidade, aquela compra que ela não vai ser boa, só momentânea, que você vai deitar na cabeça e pagar o boleto feliz da vida, porque existe a euforia da compra, né? A gente compra nos primeiros 5 minutos, a gente fica felicíssimos, e depois aquilo não comporta no seu orçamento. Então eu consigo trazer para você uma forma de estruturar a sua compra para que ela seja feliz do começo ao fim. Ô Ju, e como que você traz tudo isso para a prática? Como que o seu cliente entende essa relação que você trouxe para mim aqui de uma compra consciente? Ô Lu, essa minha expertise na parte financeira, ela se tornou um diferencial, né? Eu identifiquei que no mercado tinha muitos corretores, muita gente brincando de ser corretor, surfando na onda porque acha glamuroso, né? Só que sem responsabilidade com o que tá fazendo. Legal. Né? Então, o fato de eu ter essa expertise de 16 anos na área de administração financeira, economia e tudo mais, eu trouxe isso para o meu trabalho, né? Então, às vezes, não é sobre o que você quer, é o que você pode ter naquele momento. Então, a gente vai desenhar para que lá na frente você tenha o que você quer, né? A pessoa acha que comprou o imóvel, ele é para 35 anos, que ele casou com aquilo. Não. Hoje, nesse momento, a prestação que comporta no seu orçamento é X, nós vamos desenhar ela da melhor forma, comprar o que comporta dentro daquilo, e amanhã você vai me procurar. E a sua estrutura mudou, os seus ganhos melhoraram, então nós vamos colocar a sua casa no mercado, vender ela, porque sim, é possível vender a casa financiada. Comprei, não gostei, ou não estou podendo pagar, ou quero melhorar, que é melhor ainda. Então você volta, porque eu tenho certeza que eu fiz uma boa venda para você, uma venda estruturada, um imóvel que vai valorizar. Então, nós vendemos e usamos aquele dinheiro para alavancar para o seu próximo passo. Ju, Ribeirão Preto é a cidade, né, que nós estamos aqui. Então, nós estamos gravando um podcast de Ribeirão. Tá um boom o mercado imobiliário, né? Todo mundo fala de comprar casa, de investir. Como que você está se preparando para esse mercado? O mercado imobiliário ele ganhou uma visão muito grande desde 2019, né? A pandemia, para muitos, é aquela velha frase, né? Na guerra uns choram, outros vendem lenço. A pandemia, ela foi assim pro mercado imobiliário. Não por motivos bons, né? Muita gente se separou e eu falo que todo dia tem um motivo para ser vendido imóvel. Porque todo dia nasce alguém, todo dia, infelizmente, morre alguém, todo dia alguém casa e todo dia alguém se divorcia. Eu adorei! Eu adorei!
Então, todos esses motivos levam ao imóvel. Se você divorcia, você precisa de 2. Então, aquele que era um, que comportava a sua família, vocês precisam desfazer para que os 2 lados escolham outras opções. Seja compra, venda ou seja aluguel. Já virou 2. Tá. Se nasceu alguém, a família aumentou, você precisa de mais espaço. Perfeito. Se morreu alguém, você herdou, você precisa vender, às vezes, aquele bem, né? Ele entrar em inventário. Então, todo dia tem um motivo para um imóvel ser comercializado. Acho que é a primeira vez que eu escuto um corretor de imóvel trazer uma analogia tão verdadeira. Tão verdadeira. É porque, igual eu falei, como o mercado imobiliário ele deu um boom em 2019, tem muita gente surfando na onda, né? Então, sem responsabilidade sobre o que é o imóvel. O imóvel, o tijolo, é a moeda mais forte que existe. Se você herdar um imóvel, ele foi já, às vezes, 3, 4 gerações na sua família, ou já passou em 3, 4 gerações em outras famílias. É a moeda mais forte que tem. É o tijolo, né? É o imóvel, seja ele residencial, comercial, seja ele para investimento, seja ele qual for o tipo do imóvel. E hoje você trabalha com o imóvel tanto para aluguel, quanto para o investimento e quanto para locação. Aluguel, investimento e venda, no caso. Isso. Aí a gente volta sobre a responsabilidade, né? Tá. Por que que eu trabalho com locação? Porque às vezes você não está no seu melhor momento de compra, mas você pode, nesse momento, sim, morar num bom imóvel. Não quer dizer... E a gente vai estruturar para que você compre o seu imóvel. Então, a locação ela veio para agregar, né? Porque às vezes a pessoa quer muito morar num lugar melhor, mas naquele momento, aquele lugar onde ela almeja, não está dentro das possibilidades dela. E a gente tem um preconceito com locação? As pessoas falam que não vou locar porque o imóvel não vai ser meu, não vou poder quebrar, não vou poder fazer aquilo. Tem isso? Tem muito. É porque assim, é do brasileiro o sonho da casa própria. É incutido na nossa raiz, né? Você cresce, casa e tem a casa própria. É incutido na nossa raiz. Faz parte, né, do brasileiro essa cultura. Então, ter a casa própria, ela é um fator inegociável, né? Eu já fiz uma venda para uma senhora de 70 anos. 70 anos. 70 anos, que ela conseguiu realizar o sonho aos 70 anos. Então, assim, não morre. O sonho da casa própria, ele não morre. Então, 70 anos, aquilo ainda... Ela não desistiu. E aí, quando ela conseguiu comprar aos 70 anos, a emoção foi muito grande para ela. Então, faz parte da nossa cultura. Uau! Essa relação Ju com o cliente, ela é forte, porque você trouxe agora essa emoção na sua fala com a pessoa, com essa senhora de 70 anos. Como que é esse olhar para o cliente que vai consumir o serviço da Ju? Eu acabo me envolvendo emocionalmente. Eu não consigo tratar o cliente como comissão. Tá. Eu consigo tratar ele como se eu tivesse com os sonhos dele na mão, né? Muitas vezes, quando a gente fala do imóvel como sonho, parece até um clichê, né? O sonho da casa própria. Às vezes é o sonho da casa própria, às vezes é o segundo imóvel, ele ainda é um sonho, o terceiro imóvel. Se hoje eu sair da casa que eu estou e conseguir alavancar para um condomínio com mais estrutura, ainda assim vai ser um sonho. Vai ser um sonho. Vai ter o mesmo peso, o mesmo desejo, o meu brilho no olhar, vai ser o mesmo de quando eu comprei meu primeiro apartamentinho. Então, o que as pessoas não entendem é que não é o primeiro imóvel. Imóvel é um sonho. Se você tiver 10 imóveis de locação, você vai se sentir realizado com o seu sonho da aposentadoria, por exemplo. Então, níveis de sonho. Mas o imóvel não deixa de ser um sonho. Ju, e a sua paixão por imóvel nasceu quando? Você falou que você entrou, né? Você veio para esse mercado em 5 anos atrás. E o que virou a chave? Por que corretora? Eu vou contar um caso muito curioso. Na época que se existia revista ainda, gente, eu era uma apaixonada por revista de casa. Apaixonada. Todo mundo que me conhece sabe da minha coleção de revista. Toda quinta-feira na banca saía revistas Casa e Decoração, Casa e Jardim, e eu colecionava todas. Eu jurava que eu ia ser uma designer de interiores, mas, gente, eu não consigo colocar um vaso no lugar. E quando a corretagem bateu na minha porta em 2019, por uma imobiliária que eu amo, uma pessoa que abriu a porta para mim, eu não tinha o Cresce ainda, essa pessoa me ensinou parte do que eu sei, me moldou
como corretora, me dando essa oportunidade, eu entendi que eu não queria ser designer de interiores, que eu não queria colocar os vasos no lugar, que a minha paixão era por imóveis. Então, se tornou gratificante, assim, a cada visita, e conhecer, estudar o mercado, as possibilidades, o bairro novo, explorar Ribeirão Preto, que é gigante. Então, tem aqui dentro dessa cidade, você tem imóveis de 80, 90 mil a imóveis de 10, 15 milhões dentro da mesma cidade. Então, eu consegui entender a minha paixão, que ela estava aqui, no meu subconsciente. Eu só não sabia o que era. Eu nunca tinha olhado para esse lado. Eu gosto tanto de ver a forma, de sentir o imóvel, então vou ser corretora, né? E em 2019, como o mercado estava muito aquecido, eu fui nessa imobiliária vender chá para emagrecer. Chá para emagrecer. De chá para emagrecer, a corretora de imóveis. Achei o título do nosso podcast. Tô brincando. Mas nesse momento você vendia chá porque você viveu esse processo do emagrecimento? Nós estávamos vivendo uma pandemia e eu era gerente numa agência de viagens, onde eu coordenava a Naves Viagens, e eu perdi o emprego porque a agência de viagem, pandemia, fechou. Chegou um momento que eu falei, eu preciso me demitir. Né? Não tinha como, eu era gerente nessa agência. E aí eu estava fora do peso e o chá para emagrecer na pandemia teve duas coisas que bombou, né? Cuidar da saúde e vender imóvel. Gente, todo mundo queria trocar de casa porque entendeu que o apartamento não comportava a família. Teve crianças que nasceram em apartamentos na pandemia que não conheciam a rua, que nunca tinha brincado. Né? Então foram duas coisas. E aí eu fui vender esse chá para emagrecer nessa imobiliária. Detalhe, eu pesava 106 quilos. Então o dono da imobiliária falou assim pra mim, se você vende chá para emagrecer com 100 quilos, você vende tudo. Vem vender imóvel. Essa história é muito boa. Então foi assim. E aí, chegando lá, eu consegui entender. Mas, na verdade, eu acredito que foi o universo que me levou até ali, dentro daquele cenário que eu amava, né? Que eram os imóveis. E aí eu fiquei vislumbrada em poder ajudar as pessoas e estar inserida naquele ambiente, e a paixão foi crescendo e estamos aí até hoje. E quanto tempo você ficou nessa imobiliária? Porque hoje você tem a sua imobiliária. Eu fiquei lá por 2 anos e aí eu entendi que eu queria mais, além de vender imóvel. Não era sobre vender, né? E aí, a partir do momento que eu entendi que eu não queria só vender imóvel, eu não queria empurrar aquilo no cliente, eu queria que ele fizesse compra consciente, porque nesses 2 anos eu vi pessoas comprarem e perderem imóveis, assim, absurdamente. Assim, na terceira prestação, falar, não dou conta de pagar. Uau, terceira prestação. É muito pouco tempo, Juliana. E eu falava, gente, falta educação financeira nessas pessoas. É muito pouco tempo. Falta estratégia, não é só sobre comprar, a pessoa ficava vislumbrada por chegar lá e olha, o banco aprovou. Não é sobre o que o banco aprova, é sobre o que o seu orçamento comporta. É isso. E a educação financeira, ela está muito ligada a essa compra do imóvel. E você trouxe um ponto muito legal. A venda consciente, né? A compra consciente. Eu estou falando de um imóvel. Quanto que esse cara não gastou para ter esse imóvel, né? Na terceira prestação? E assim, é triste, mas é a realidade. Cada dia mais os leilões agora, depois do corretor de imóvel, é o leiloeiro, né? O maior segmento agora. Por quê? Porque as pessoas compram pela emoção. E para que você tenha um imóvel para deixar aí, às vezes até para ser a herança do próximo, para entrar naquele estigma que eu falei, que tem imóvel sendo vendido todos os dias, uma opção, você precisa fazer uma compra consciente, porque senão no meio do caminho você vai ter que vender ele. E aí vai ser mais triste. Tá, e aí depois de 2 anos você abriu sua própria imobiliária. Eu saí de lá, dessa imobiliária, onde eu fui muito bem acolhida, absorvi tudo que tinha para ser absorvido ali e fui para o mercado outras imobiliárias, porque eu queria entender o que acontecia em cada lugar. E nenhuma imobiliária que eu passei, eu não achei ninguém que sentasse com o cliente e às vezes colocasse ele dentro da realidade para que ele ficasse feliz, não no momento da assinatura, e sim todo o percurso do pagamento. Então, assim, era sempre sobre, eu consigo um crédito para você. Eu consigo um crédito para você agora de 2 milhões, mas você pode ter uma casa de 2 milhões? Porque elaborar uma análise
de crédito bem elaborada é uma das minhas expertises. São 16 anos como analista financeiro, então eu vou olhar tudo e vou saber como que o banco quer te ver. Que é tudo sobre como o banco quer te ver. Então, eu vou mostrar para o banco como ele quer te ver. Então, a partir do momento que a gente elaborar aquela boa análise ali financeira, ele vai te liberar os seus 2 milhões. A questão é, comporta no seu orçamento? Você vai ficar feliz por quantos dias tendo esse imóvel? É muito além do desejo. É muito além do desejo. E você já teve cliente que chegou para comprar o imóvel com você começou a fazer perguntas estratégicas para ele e entendeu que não era o momento? Você falou isso para ele? Já. Já? Já. E como que foi? Me conta. Eu trabalho muito, a gente chama do imóvel popular, né? Eu gosto disso, porque eu gosto de ver o brilho no olho, né? Assim, nossa, não é possível, ninguém conseguiu e você conseguiu, adoro isso. Então, eu gosto de trabalhar o imóvel popular. E o cliente popular, ele tem um probleminha de formalização. Ele não gosta de declarar um imposto de renda, às vezes ele nem sabe que ele precisa. Ele tem lá a empresa onde ele assa frango no domingo na casa dele e ele acha que ele não precisa declarar imposto, porque é na casa dele. Então, às vezes você olha todo o cenário e fala assim, não é o momento. O seu momento, agora eu vou te indicar o profissional X para você se regularizar, o Y, aí vai ser o seu momento. Nesse momento, não. E às vezes ele chega muito iludido por propaganda, né? Olha, o governo tá dando desconto tanto, prestação a partir de tanto. Olha, cuidado, gente, não existe almoço grátis. Ô, Ju, e quando você trouxe para ele, não consigo, não é o momento de você comprar. Qual que é a primeira reação que a pessoa fala? Porque ela, de uma certa forma, se ela não tiver um nível de consciência, ela vai falar, nossa, ela tá louca, ela não quer vender para mim, né? Eu já tive cliente que ficou bravo. Eu tô falando que eu tenho condições, mas não tem. Isso é muito legal. Não tem. E aí a gente desenha outro cenário, né? Eu tenho muitos parceiros de consórcio, e o consórcio é, sim, uma possibilidade de compra, uma das melhores. É porque a gente é imediatista. Se eu quero hoje. Eu não quero o ano que vem. Para daqui 2 anos. Perfeito. E aí, quando você coloca aquela consciência financeira no cliente, ele entende que 2 anos passa, e aí ele vai... É só você apresentar 2 cenários. Você quer que 2 anos passe e você tenha, porque 2 anos vai chegar de qualquer forma. Você fazendo ou não essa estratégia comigo. Só que o legal é que quando chegar esses 2 anos, vai chegar o dia da gente comprar a casa. E se você não fizer nada, daqui 2 anos você vai estar do mesmo jeito. Então, quando ele toma essa consciência, que naquele momento não é o cenário, mas que a gente tem uma projeção, ele opta pelo consórcio, por exemplo, que é uma via de compra maravilhosa. Entre financiamento e consórcio, o financiamento ainda é maior que o consórcio? Volto a falar, porque nós somos imediatistas. Tudo que a gente quer para hoje. E o financiamento, ele é para já. Em 35 dias, você vai ter a sua casa assinada, documentada, e vai estar podendo entrar dentro 35 dela. dias, Ju? Eu achava que era mais tempo. Tipo 60, 90 dias. Tudo depende. Se a gente for falar de bancos do governo, a gente está falando de 90 a 120 dias. E aí, bancos do governo, eu estou olhando Caixa Econômica. Caixa Econômica Federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de uma média de 120 dias. Se a gente está falando de um banco privado, todos esses que a gente tem no mercado. Itaú, Santander, Bradesco, Inter, agora a gente tem banco digital também fazendo. O Inter faz casa própria? Faz. Gente, eu tô desatualizada. Isso porque eu fui bancária há 20 anos, hein, gente? Eu apaguei aqui da minha memória. O Inter faz também. Aí a gente tá falando de uma média de 35 dias, um financiamento. E ainda dentro do público que você atende, a venda, ela é mais por financiamento do que recurso próprio. Porque eu perguntei, né? Financiamento e consórcio, você trouxe o financiamento ainda maior, porque eu não tenho consciência do longo prazo do consórcio. Quando eu olho o financiamento e recurso à vista, financiamento ainda é maior? 90%. 90%? 90% dos clientes, financiamento. 45 dias, do meu ponto de vista, é muito rápido para você ter um imóvel. Da época que eu vim aqui, era 60 a 120 dias. Mudou esse mercado? Mudou bastante. Hoje a gente tem mais acesso ao crédito, né? O crédito ele ficou mais rápido e prático, né? Eu já tive casos de entrega de casa com 22 dias. 22 dias. E a gente está falando de 22 dias corridos, tá? Não é 22 dias úteis. Eu tô impressionada. Eu não tinha essa noção. Você que está aqui me assistindo, que assiste o nosso podcast, você que sabia que
com até 22 dias você pode ter um imóvel. Tô falando ele assinado, chave na sua mão. Comenta aqui comigo, porque eu não sabia. É o acesso ao crédito, uma ficha bem montada, crédito aprovado, imóvel escolhido. Aí toda a parte burocrática sou eu quem faço, toda a parte burocrática. A partir do momento que você me escolher como corretora, sou eu quem faço tudo. Eu acredito que fica mais rápido para o cliente. Eu não tenho hoje as pessoas trabalham com um correspondente bancário. Vai lá no correspondente, vê se ele monta, te aprova, quais os bancos que ele trabalha. Não, eu trabalho com todos. Então, é para mim que você vai trazer todos os documentos, sou eu quem vou montar a sua ficha, sou eu que vou pegar a sua aprovação, e se a gente já tiver um imóvel definido, a gente só vai contar com um prazo de ser humano mesmo, né? Assim, que hora que o jurídico vai pegar, são 7 dias para isso, 5 dias para aquilo, não. Porque não existe uma fila, né? No banco privado não existe uma fila. Diferente do banco do governo, que é a Caixa, o Minha Casa Minha Vida, ele respeita uma fila de acordo com a verba que é liberada pelo governo. Por isso da demora. Não é que demora por ser do governo, é porque dentro do programa Minha Casa Minha Vida existe uma fila, o governo libera X milhões e aqueles milhões vão sendo destinados. Todo final de ano, passou do meio do ano, o nosso orçamento vai diminuindo porque o mercado imobiliário está em expansão. Então, com o movimento grande que teve no primeiro semestre, agora, por exemplo, as verbas já estão escassas. A gente já começou a pontuar 90 dias para a liberação aí de um financiamento. Então, Ju, a J. Danusa, que eu vou olhar, né, aqui, a imobiliária, ela não olha só a compra do imóvel, a venda do imóvel. Você também traz aqui a necessidade do crédito, a necessidade de um acompanhamento. Então, você foca no cliente, no que você consegue trazer para ele de benefício nesse momento que ele vai comprar um imóvel. Isso. No mercado imobiliário, a gente tem 2 vertentes. Quem trabalha para o cliente comprador e quem trabalha para o cliente vendedor. O cliente comprador é você que está procurando a casa. O cliente vendedor é aquele que tem o imóvel para vender. Existem grandes imobiliárias, grandes redes aí no mercado que elas trabalham com exclusividade do cliente vendedor. Você vê que tem a propaganda, só aquele corretor trabalhando, porque ele trabalha o cliente vendedor. Então, ele só trabalha o imóvel, eu trabalho o cliente. Eu costumo brincar que eu planto, rego, espero crescer, porque às vezes aquele cliente só pode comprar o ano que vem, porque ele não fez um imposto de renda, porque ele não está regularizado no MEI. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Mas eu brinco que eu não vou deixar de ser corretor amanhã, então não tem problema. Se ele levar 3 anos para ser regularizado, daqui 3 anos ele volta a ser o meu cliente. Na verdade, ele nunca deixou de ser o meu cliente. E esse cliente que comprou com você há 5 anos atrás, por exemplo, ele também pode comprar novamente agora. Você também traz esse acompanhamento. Você teve algum caso nesse sentido? Tenho muitos casos de cliente. Estou atendendo agora um casal que eles foram meus primeiros clientes quando eu iniciei na corretagem. Eles compraram uma casa. Ela chama Luciana também. Olha! Sua xará. E hoje eles vão comprar um apartamento para investimento. A casa, na verdade, a casa se tornou o salão dela e aí agora eles vão para o segundo imóvel. Eu tenho um cliente que ele entrou nesse cenário que eu falei. Ele queria uma casa, a casa estava sem habites. E aí eu chamei uma engenheira parceira minha para escriturar esse imóvel para que ele pudesse comprar. Esse processo todo levou 2 anos. Eu fiquei 2 anos dando manutenção em quem queria comprar e quem queria vender. E aí a venda finalizou em dezembro do ano passado. Era o sonho dele comprar aquela casa. Ele chamava toda semana. Vai dar certo, vai dar certo. Foram 2 anos de trabalho e deu certo. Por isso que eu falei, eu não vou deixar de ser corretor amanhã. Então, eu não posso abandonar esse cliente porque ele está com um problema. Eu tenho que solucionar o problema dele. E isso faz com que 90% das minhas vendas hoje é indicação. Esse, por exemplo, da resolução do Habits, ele já me procurou para vender a casa do pai dele. Entendi. E você fidelizar esse cliente 5 anos depois para um mercado extremamente competitivo, que é o imóvel, é realmente um olhar crítico para a necessidade do cliente. Não é sobre valor. Não é sobre preço, né? Não é sobre preço, é sobre valores. 5 anos depois, ela poderia comprar com qualquer outra pessoa. E detalhe, ela mesma achou o apartamento e ela falou para a dona do apartamento, mas eu tenho a minha corretora. Que legal, Ju! Que legal. Recentemente a gente esteve junto em um projeto e você trouxe que você vendeu uma casa em 7 dias. 7 dias. 7 dias.
Me conta do início que você começou até o término. O que aconteceu nesses 7 dias? Esse é um cliente que eu gosto muito, porque além de cliente, ele é um dos meus maiores parceiros. Para quem não sabe, eu atuo muito Santa Cecília em Bonfim, né? Todo mundo tem o seu bairro de preferência e ali, para mim, ganha meu coração aquele local. E ele é um dos construtores ali, então a gente tem uma parceria muito forte. Eu estava em casa, porque eu precisei fazer um procedimento cirúrgico, afastada, e ele me ligou pedindo para mim vender o imóvel dele. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, olha, eu estou afastada, retorno daqui a uns 35 dias. Não, eu preciso que você venda meu imóvel, senão eu vou perder uma oportunidade. E eu falei, meu Deus. E aí eu contei com a minha equipe para ir em loco, fazer todo o material, né, de vídeo, fotos e tudo. E eles foram lá com dia e hora marcada, subimos um anúncio estratégico, com público definido, com a casa bem precificada, com material bacana, e eu fui em uma visita, que aí eu voltei a trabalhar, deu tempo de eu voltar a trabalhar, fui atender esse cliente em uma visita e o imóvel foi vendido em 7 dias. Eu estava em casa, em recuperação, mas isso é fruto de um posicionamento, de um trabalho bem feito. Hoje, eu consigo saber qual é o perfil de clientes que compram aquela região. Então, quando eu vou subir um anúncio, quando eu vou ofertar, eu sei o perfil do cliente, porque, igual eu falei, todo mundo tem os seus bairros, eu vendo tudo, porém eu tenho o meu bairro preferido, que é o Santa Cecília em Bonfim, onde eu atuo muito. Acredito no potencial, na qualidade de vida daquele local. Então, eu consegui nichar aquele imóvel bem nichado, então ele foi vendido em 7 dias, tempo recorde. Tempo recorde. Mas a gente fala 7 dias esse, mas já teve outros de 20 e poucos dias também, não teve? Porque você vende rápido, né, Ju? Quando eu estou dentro do que eu acredito, eu tenho que acreditar naquele imóvel. E é você, Luciana, traz a sua casa para mim. Eu vou avaliar ela. Uhum. Não é a Luciana que dá o preço emocional, é o que o mercado absorve. Existe uma precificação, porque as pessoas, elas colocam preço, né, valor ali, sentimental. E às vezes o seu imóvel não valorizou tanto quanto você tem o apreço por ele. Então, quando o proprietário está aberto a aceitar o que o imóvel dele vale no mercado, é venda certa. Né? O imóvel bem precificado, bem fotografado, bem posicionado, fotos bonitas, porque primeiro você compra pelos olhos. Né? Eu preciso te gerar a emoção de estar lá dentro sem estar, para mim conseguir te trazer lá e te mostrar o quanto aquilo é bom. E você não trabalha com exclusividade? Ou também tem exclusividade? Tenho algumas exclusividades. Eu só pego exclusividade até onde eu tenho certeza que hoje eu trabalho só eu e mais uma colaboradora, até onde eu vou conseguir dar um resultado. Não adianta eu pegar várias exclusividades e não conseguir. Né? Quando eu vou te vender o meu trabalho de exclusividade, eu te prometo uma venda em 6 meses. Então, eu preciso cumprir. Então, dependendo da minha demanda que eu estiver, eu posso falar, nesse momento eu não estou pegando exclusividade. Ô Ju, quando você traz pra gente que você tem essa expertise do mercado financeiro e que quando eu falo mercado financeiro, é essa análise minuciosa, porque o tempo todo você traz essa análise aqui na sua fala. O que você fez antes de vir para a corretagem? Eu fui analista financeiro por 16 anos em grandes empresas aqui da cidade. E você analisava crédito? Crédito para a empresa, não para o cliente. Entendi. A empresa, para analisar crédito para uma empresa, é mais robusto aqui a análise. Você tem que ter muito mais conhecimento, porque é um CNPJ. Exato. Aí você pega essa expertise e traz para o imóvel. Isso. Caramba! Uau, dona Ju! É o olhar, né? Porque é aquilo que eu falei, é como o banco quer te ver. Às vezes a pessoa fala para mim assim, nossa, mas meu score tá 700. Eu falei, como tá os seus cartões de crédito? Aquele que você empresta pra mãe, pro pai. Tem gente que tem aquele cartão familiar, né? Aí tá todo mundo pendurado no seu cartão. E aí o seu gasto, né, às vezes é maior do que o seu ganho. Não é sobre estar atrasado, não é sobre estar no SPC, é o seu comportamento financeiro. Então, faz todo sentido. É como que o banco tá te vendo e como que ele quer te ver. Então, às vezes, eu já peguei pessoas que perderam crédito. Bancos privados, quando você aprova o crédito, ele geralmente entrega tudo para o cliente, né? Entregou um cartão de 20 mil para a minha cliente. Antes dela assinar o contrato da casa, ela pegou o cartão e foi mobiliar a casa antes de assinar o contrato. Deu o quê? Comprometimento de renda.
ela se comprometeu antes da prestação chegar, ela perdeu o crédito. Então, você tá vendo? Precisa ser... as pessoas são imediatistas. Ia assinar o contrato, ia chegar o momento dela mobiliar essa casa, mas ela estava tão eufórica, né? Então, hoje, isso virou um alerta. Pelo amor de Deus, assim que eu aprovar o seu crédito, o banco vai estar te vendo com outros olhos, com potencial. Então, ele vai te disparar todos os produtos que ele tem. Mas agora não é o momento. Agora é o momento de comprar a casa. Nós não estamos aqui fazendo esse trabalho para comprar a casa. Então, é a casa. A venda do imóvel da Juliana é uma venda de conscientização. É mais do que uma venda de imóvel. Eu tive uma experiência muito ruim no meu primeiro imóvel. E essa experiência eu não quero repassar para o meu cliente. Eu fiquei 2 anos endividada. Eu tenho um processo na justiça até hoje, na compra de um apartamento. Eu não quero e nem vou fazer os meus clientes passarem por nada disso, porque a pessoa que me atendeu, ela só quis vender. E eu não era corretora naquele momento. Eu não tinha essa expertise. Eu pago por um apartamento, hoje ele é meu, tudo assim, mas eu pago consequências por uma compra, só preciso vender, o cara às vezes só querendo bater uma meta, até hoje. Quanto tempo faz isso, Ju? 7 anos. 7 anos você carrega isso ainda? 7 anos. 7 anos e tenho processo na justiça ainda. 7 anos eu sendo processada pela administradora do condomínio. Então, assim, foi uma série de falhas. Você vai vender um apartamento, por exemplo, para uma pessoa que ela é mais simples, um apartamento Minha Casa Minha Vida, uma faixa 1 que a gente chama, que é a renda que vai até 2.400, ela é uma pessoa mais humilde, então você tem que falar para ela que ela vai pagar a prestação mais o condomínio, e fazer essa somatória se comporta no orçamento dela, que às vezes ela fica legal com a prestação, mas aí você vendeu um condomínio para ela de R$600, pegou 100% da renda quase. Da renda dela, então você está colocando ela num problema. Perfeito. Então, tudo precisa ser muito bem esclarecido. Se ela tivesse toda essa consciência que você, como corretor, deveria ter, ela nem te procurava. Então, se ela te procurou, faça o melhor. Dê o seu melhor. Eu brinco que, às vezes, a pessoa entra no meu Instagram e fala assim, você vende alto padrão? Eu falo, não, eu tenho um atendimento de alto padrão para qualquer tipo de imóvel que você quiser comprar. Eu tenho um atendimento de alto padrão para qualquer tipo de imóvel que você quiser comprar. Porque eu não posso diferenciar o atendimento do meu cliente. Todos eles são atendimentos de alto padrão, independente do valor do imóvel que ele queira comprar. Independente se vai levar 2 anos para a gente finalizar a compra dele por algum problema, seja no CNPJ, seja na renda, seja no imóvel, que é muito puxadinho, né? Hoje em dia, todo mundo estica a casa e esquece de regulamentar. Isso acontece muito, é normal, a pessoa não tem a orientação de que se ela construir um quarto, um banheiro, ela precisa regularizar isso para depois esse imóvel entrar em financiamento. Entendi. Ser vendido. Ju, nessa jornada toda da Juliana, dá medo, dá insegurança de não atender a expectativa do seu cliente? A gente acorda com medo todos os dias, né? Eu acho que é o medo que impulsiona. A gente acorda com medo todos os dias, né? E às vezes você não vai conseguir atender, a gente não é perfeito. Vai ter aquele que não vai gostar do seu atendimento, principalmente quando você falar a verdade para ele. Porque não é o que ele quer ouvir, né? E a gente não tá preparado para essa verdade. Não. Se eu falar que você pode comprar uma casa só daqui 3 anos. E qual foi a decisão mais ousada que a Ju tomou na vida? E eu não tô falando de vida profissional, não. Tô falando de vida pessoal agora. Ah, pessoal? Olha, a decisão mais ousada eu acho que foi ser corretora. Ser corretora. Depois de 16 anos CLT, né? Eu mudei da água para o vinho. Né? Eu sempre fui gerente à frente de grandes empresas. Sempre estive ali atrás de uma marca, né? E aí eu precisei ser a minha marca. Porque era uma coisa eu falar aqui para você que eu sou a Juliana da Fiat. Eu já fui a Juliana da Fiat, eu já fui a Juliana da Peugeot, eu já fui a Juliana de marcas internacionais, eu já fui a Juliana da Renault. Agora eu preciso ser a Juliana da J Danusa. Então, eu acho isso ousado. Porque criar a sua marca precisa ter ousadia. Juliana J. Danusa. Da onde que vem o Danusa? É seu sobrenome? É meu nome. Foi o meu tio que me deu, hoje ele já é falecido. O seu nome é Danusa? É Danusa. Não é sobrenome, é nome.
Olha, e Juliana? É Juliana Danusa, os dois é nome composto. Ah, é um nome composto? É um nome composto. Você sabia disso, mulherada que tá me escutando? Danusa é um nome. Gente! É um nome. Juliana Danusa é um nome. É como se fosse Maria Eduarda. Isso. Que show. Ô, Ju, Danusa. Ju Danusa agora. Se você fosse deixar um recado para as mulheres que estão nos escutando agora, e o nosso público aqui do nosso podcast é 98% mulheres. A gente tem uma entrega aqui de mais de 33 mil contas em cada episódio. Qual que é a mensagem que você deixaria para essa mulher? Que o sonho, ele precisa de ação. Um sonho que não tem ação, ele é só um desejo. Então, desengaveta aquele sonho que você tem lá e coloca ação nele, movimento. Porque quando eu fui criar a J Danusa, eu tinha 2 mesinhas e um sonho. Eu pus essas mesinhas no meu carro, aluguei uma sala comercial e fui. Agora eu quero saber. Você foi, e aí? Como que foi depois disso? Foi fantástico. Eu acho que quando você coloca um CNPJ atrás do seu nome, você está dizendo grandes coisas. Você ganha respeito, você... uma coisa é a Juliana, a corretora, outra coisa é a J Danusa Imóveis. Né? No nosso primeiro ano, nós fizemos 15 milhões em venda para um público médio, né? No nosso primeiro ano, no primeiro aniversário, 15 milhões de venda. Então, para que isso fosse real e todas essas famílias fossem atingidas de alguma forma, porque você beneficia quem está comprando e quem está vendendo também. Porque quem está vendendo vai para uma outra escala, às vezes seja de um imóvel melhor, às vezes embora do país. São várias histórias, né? Então é um duplo benefício numa operação. Às vezes até mais. Eu já tive operações que teve 14 herdeiros, por exemplo. Você beneficiou 14 pessoas. Né? E quando eu fechei o ano com 15 milhões de VGV, né? Para você aí que vê o corretor falando toda hora VGV, valor geral de venda. Alguém explicou pra gente o que é isso. Valor geral de venda, porque o corretor fala para outro corretor, ele esquece de falar para o público, né? A linguagem que o público entende. Eu conheço pessoas que vendem uma casa de 15 milhões, mas o 15 milhões para a pessoa que saiu com 2 mesinhas e um sonho no porta-mala, ele significava muito. Né? São 15 milhões, 52 transações, então olha quantas pessoas impactadas. Quantas pessoas. E nós estamos falando aqui de pessoas que precisavam da sua consultoria, né? Que precisavam do seu olhar, que não é simplesmente entregar a chave, que teve que passar por um processo, que teve que ter instrução. Então você se dedicou para que isso acontecesse, né? Não que as pessoas não se dedicam, mas você tem um olhar para o cliente. Acho que isso é o diferencial da J Danusa. Talvez seja por isso que eu não me enquadrei quando eu saí lá atrás numa imobiliária só de exclusividade, porque eu não queria trabalhar para quem vende, eu queria trabalhar para quem compra. Tá todo mundo muito olhando na comissão e no imóvel, se ele é bom, quanto que dá para vender, quanto que dá para ganhar, e pouco se preocupando com quem compra. E dá a chance da pessoa comprar. Eu já peguei muita gente que falou assim, mas eu fui, fulano falou que não dava, que assim ele não fazia, que... Então, porque todo mundo quer a parte fácil. Essa é a parte difícil. Cada um tem o seu nicho. E o meu nicho é esse, estruturar a pessoa, educar ela, né, dentro do financeiro para que a compra seja bacana, para que ela me recomende. Eu tenho um case aqui muito legal de uma pessoa que comprou na J Danusa Imóveis, uma senhora, não vou falar nome da história, ela ficou brava no final da compra. Ela ficou muito brava, ela brigou, ela me magoou. Porque, assim, acho que 65 anos também, primeiro imóvel, foi todo mundo, 10 herdeiros, gente, venda com herdeiro dá muito trabalho, você precisa pegar todo mundo ali, enfim. E ela ficou muito brava, e eu falei, bom, deixa estar, né? A gente não vai agradar todo mundo. E eu fiquei muito chateada porque eu fiquei feliz por essa aquisição dela e consegui aí, dentro da minha expertise, liberar um crédito para uma pessoa de 65 anos que não tinha uma renda formal, toda aquela coisa, e passou. Passado uns 3 meses, eu fui atender uma cliente, olha, minha tia que te indicou. A tia que ficou brava. Aí, conversa vai, conversa vem, eu não perguntei quem era a tia, vem tanta indicação, eu falei, nossa,
vou agradecer. Eu marquei uma reunião com essa pessoa no meu escritório. E aí eu falei, quem é a sua tia? Pelo WhatsApp eu não perguntei. Fulana. Eu falei, não, mentira. Ela não ficou tão brava assim, ela gostou do meu serviço. Gostou do seu serviço. Porque ela indicou, estamos fazendo a venda da sobrinha dela, uma fofa, a sobrinha, tá aguardando recursos do subsídio na fila da Caixa já. E aí eu falei, a ficha caiu, eu falei, você tá vendo? Ela gostou do meu serviço, mas ela ficou muito brava, ela só teve uma reação ali no momento. Eu falei, essa aqui nunca mais volta, ainda vai falar mal de mim, olha, ela me indicou. Eu amei. Ju, ficaria com você aqui horas e horas, você sabe disso, né? Mas a gente já tá com um tempinho. E eu vou precisar encerrar o nosso bate-papo. Você não quer saber mais sobre imóveis, meninas? Se você quiser saber, você vai lá no Instagram da J Danusa e vai perguntar pra Ju lá no direct sobre esse mundão aí de Deus, principalmente olhando o cliente. Porque imóvel aqui a gente tá vendo por um outro olhar. Faz sentido aqui, Ju? Imóvel tem de muitas opções de imóvel. Vamos olhar qual se enquadra no seu momento. Vamos desenhar isso, né? Lembra que eu falei? Um sonho que não tem ação é só um desejo. Às vezes você tá aí com o seu desejo de ter aquela casa própria e tá achando que não é para você. É isso. Ju, tem um momento aqui da nossa conversa que é o que eu adoro, tá? Que é o nosso bate-bola. Eu te dou uma palavra e você me responde. Eu queria muito que as pessoas respondessem só uma palavra, mas eu não consigo, né? Por quê? Porque a gente desenrola e eu quero saber, porque é nesse momento que você me entrega o ouro. Então, eu vou te fazer, são 3, 4 palavras, e aí você me responde, tá? Mas o que vier na cabeça, não pensa muito pra responder. Tá bom, vamos lá. Tá bom? Vamos lá? Tá bom. Um sorriso. Quando eu entrego o primeiro imóvel. Ele é muito emocionante. Você fala assim, um sorriso, eu falo o seu sorriso é lindo, já te falaram isso. Eu sou apaixonada no seu sorriso, Ju. Um amor. As minhas filhas. São 2? São 2. Quantos anos? Maria Eduarda, 22. Sofia, 13 para 14. 13 para 14. Um desafio. O mercado imobiliário. Todos os dias você tem que se reinventar. Uma superação. Eu me supero todos os dias. Porque ser empreendedor é se superar todos os dias. Um sonho. A Disney. A Disney. Um sonho já realizado. A J Danusa Imóveis. A Juliana daqui 5 anos. A Juliana daqui 5 anos. Sabe o que me pegou? E eu tenho várias projeções para mim. Eu falei que essa era a melhor parte? Eu te falei que essa era a melhor parte. Em todos os âmbitos. Pessoal, eu tô sempre procurando equilíbrio entre família, trabalho, Deus, lazer. No profissional, é expandir a J Danusa. Eu quero impactar mais famílias, mais e mais e mais. A gente fala famílias, mas eu quero impactar em todos os âmbitos, né? Aquilo que eu falei, quem compra para investir também está sendo impactado. E a família dele colhe esses frutos. Então, por isso que a gente usa o família, né? Alguém colhe os frutos. Seria isso mesmo. É o pessoal em equilíbrio e o profissional em expansão. Ju, adorei falar com você. Adoro o seu conteúdo, adoro acessar aqui o que você tem para trazer. E uma coisa que eu fiquei muito impactada, que eu vou sair como um aprendizado aqui, tá? Financiamento em menos de 40 dias. Você quebrou uma crença da Luciana, tá? A hora que eu vim do mercado financeiro. Mas obrigada pela sua participação, Ju. Foi um prazer estar aqui, Lu, compartilhar, levar para as pessoas as possibilidades, gente. Existem muitas possibilidades dentro do mercado imobiliário. A gente encerra esse nosso episódio do Lu Pratos Convida com um oferecimento aqui do Levi da Mata Esportes. O Levi da Mata Esportes é uma assessoria, né, com treinos exclusivos e personalizados para corrida e para bike. Ele tem aqui uma equipe pronta para te apoiar, tem aulas de bike para criança e tem também bike fit profissional. Eu te vejo no próximo episódio.